Olá pessoal, tudo bem? Galera, hoje vamos falar um pouquinho sobre introdução da óptica geométrica. Sempre que nós falamos sobre essa introdução, nós falamos sobre os três princípios da óptica geométrica, né? Que são os princípios que falam sobre propagação retilínea da luz, reversibilidade e independência, tá bom? Então, o primeiro princípio, galera, princípio da propagação retilínea da luz. Nos meios transparentes e homogêneos, nesses meios idênticos, né? Então, não vai mudar a densidade, não vai mudar a pressão, é tudo igual. A luz se propaga sempre em linha reta. Aí, ó, pensa assim, eu tenho uma fonte de luz, pontiforme, é só um pontinho, e ela está iluminando um anteparo opaco. O que vai acontecer? Vai ter o surgimento de uma região escura do outro lado. Esta região sem luz eu chamo de sombra. Quando eu troco a fonte de luz pontiforme para uma fonte extensa, ó, de A a B, quando eu ilumino o mesmo anteparo opaco, eu vou ter uma região sem nada de luz, sombra, e uma região com pouca luz, penumbra, certo? Então, perceba o seguinte, ó, todos os pontos aqui dos nossos objetos se propagam em linha reta. Aí você tem sombra e, em alguns casos, quando a fonte é extensa, penumbra também. Segundo princípio, princípio da independência dos raios de luz. As trajetórias dos raios de luz são independentes entre si. O que isso significa? Se você tem, ó, um raio de luz azul se propagando, e ao mesmo tempo um outro raio de luz amarelo, e eles chegam a se encontrar em alguma região, eles não vão se unir e formar um raio verde. Não, o que vai acontecer é que um raio de luz vai passar pelo outro como se o outro não existisse. Este é o princípio da independência. Um raio de luz independe do outro, da existência do outro. Imagine numa festa. Você tem várias fontes de luz. Uma fonte amarela, uma fonte verde. Aí, ó, esses feixes de luz, eles encontram outros feixes de luz, porém, continua a mesma cor, o mesmo modo de propagação e não tem interação nenhuma, tá? Ó um fake aqui, ó, fake do cinema. Lembra lá do sabre de luz? Se for um sabre de luz, pessoal, um sabre azul, ele independe da existência do sabre vermelho. Se você passasse um sabre próximo do outro, eles iam se cruzar sem ter interação nenhuma. Seria impossível você ter uma batalha ou uma luta com sabres, tá? Então, aqui esse fake do cinema, ele é contra o princípio da independência dos raios de luz. Terceiro princípio, princípio da reversibilidade dos raios de luz. A trajetória de um raio de luz independe do seu sentido. O que isso significa? Que a luz não tem somente um sentido, ela não vai somente da direita para a esquerda, mas tanto ela vai como ela volta. Como assim? Se você observa um motoqueiro no retrovisor, olha para o rosto dele, se ele olhar para o retrovisor, ele vai enxergar você. Ou seja, a luz tanto sai do teu semblante, a luz refletida irá através do espelho no olho dele, como a luz refletida dele também vem ao seu olho. Então, ó, princípio da reversibilidade dos raios de luz. A luz, ou seja, a trajetória da luz ou de um raio de luz independe de seu sentido. Vamos falar um pouquinho agora sobre aplicações, tá? Então, aqui sobre o princípio da propagação retilínea, um exercício que fala sobre isso, no qual a gente vai chegar em algumas definições. Um aluno desejando determinar a altura de um edifício, mediu o comprimento de sua própria sombra e da sombra do edifício, formadas em um mesmo piso horizontal. Para sua sombra, obteve o valor de 60 centímetros e para do edifício 5,4 metros. Sabendo que a altura do aluno é 1,6 metros, determine a altura do edifício. Vamos tentar desvendar isso aqui. Então tá aqui, pessoal, edifício e o aluno. O que vai iluminar esses dois objetos e vai gerar a sombra é a luz do sol. Como o Sol está muito distante, eu posso afirmar que esses raios de luz que irão iluminar e produzir a sombra são raios paralelos. Vou desenhar alguns, ó. Então, alguns raios. Sendo que aqui, ó, está a sombra do edifício,
né? A região onde não vai ser iluminada. E aqui do ladinho, ó, a sombra do menino, a região onde não vai ser iluminada. O que eu posso construir aqui? Eu posso construir, ó, dois triângulos retângulos em relação a essas duas sombras e essas duas alturas. Esses dois triângulos retângulos, eles são semelhantes. O que isso significa? Os ângulos internos desses triângulos são idênticos. Com isso, ó, o ângulo θ aqui do triângulo maior é igual ao ângulo θ do triângulo menor, porque eles são formados, ó, por duas linhas na horizontal, duas linhas na vertical, e a hipotenusa, ó, é formada por duas linhas paralelas. Então, esses dois ângulos são ângulos semelhantes. Vamos desenhar um ângulo maior aqui e pensar um pouquinho sobre ele. As relações trigonométricas aqui desse triângulo são várias. Vamos pensar em uma, ó. Este lado oposto ao ângulo, eu chamo do quê? Cateto oposto, né? Este lado aqui, ó, que é junto ao ângulo, o cateto adjacente. Vamos encontrar esses catetos aqui nos dois triângulos, ó. No triângulo maior, o cateto oposto, ó, é o oposto ao ângulo, que seria aqui embaixo. Vou chamar este lado de Lzão. Lzão, tamanho da sombra. O cateto oposto, ó, do triângulo menor é aqui embaixo. Se eu chamei o outro de Lzão, vou chamar esse aqui de Lzinho. A altura do triângulo maior, ó. A altura aqui é o cateto adjacente. Vou chamar esta altura de Hzão, tá bom? Sendo que eu estou falando que o maior é o zão e o menor é o zinho, então a altura aqui, ó, do triângulo menor, Hzinho. Tá bom? Então, determinei, ó, cateto oposto, adjacente, coloquei até os nomezinhos para eles. Vamos pensar agora numa relação trigonométrica que envolva o ângulo, o cateto oposto e o cateto adjacente. Qual relação? Tangente, né? Vamos lá, ó. Tangente do ângulo é igual cateto oposto pelo cateto adjacente. Como que nós lembramos? Como é que é? Tem gente que gosta de coca. Tangente do ângulo, cateto oposto pelo cateto adjacente. Vamos calcular aqui para o ângulo maior? Vamos lá, galera. Ó. Tangente do ângulo maior. O oposto é Lzão. Sobre o adjacente, Hzão. Então, ficou lá, ó, Lzão por Hzão. Tangente do ângulo menor aqui, ó. Como que fica? Cateto oposto pelo adjacente. Lzinho por Hzinho. Tá bom? Como esses ângulos são iguais, então tangente do ângulo maior é igual a tangente do ângulo menor. Eu posso igualar isso aqui, então. Fazer assim, ó. Lzinho sobre Hzinho é igual a Lzão sobre Hzão. Eles têm o mesmo ângulo, mesma tangente. Só vamos arrumar aqui, ó, deixar todo mundo vermelho para um lado e azul para o outro. Vou passar o Hzão multiplicando e o Lzinho dividindo. Está aqui minha relação. Hzão por Hzinho é igual a Lzão por Lzinho. Tenho que saber o que é cada um deles, né? O que é Hzão? A altura do objeto maior. Hzinho, a altura do objeto menor. Lzão, o comprimento da sombra do objeto maior. E o Lzinho, comprimento da sombra do objeto menor. Com esta relação, eu resolvo o exercício. Sempre que vocês encontrarem exercícios iguais, parecidos com esse, usa direto a equaçãozinha assim, ó. Vamos resolver. Quem que é o Lzinho? Lzinho, ó, o valor da sombra do menino. Ele falou que é 60 centímetros. Todos os valores estão em metros. Vou converter isso aqui também em metros. Então, ficou 0,6 metros. O que mais que eu tenho? Qual que é o tamanho da sombra do edifício? É o Lzão, ó. 5,4 metros. Tá aqui. Qual é a altura do menino? A altura do menino é o Hzinho, né? Tá aqui o valor, ó. A altura do aluno, 1,6 metros. Agora, vou substituir na equação. Hzinho eu sei que vale 1,6, Lzão eu sei, vale 5,4 e o Lzinho eu sei, vale 0,6. Substituindo, fica assim. O que eu faço? Faço a divisão aqui, gente. 5,4 divididos por 0,6 dá 9. Esse 1,6 está dividindo, passo multiplicando. 9 vezes 1,6, 14,4 metros. Esta é a resposta.
Ou seja, se ele tem uma sombra de 5,4 e no mesmo momento você tem uma pessoa com 1,6 de altura com uma sombra de 0,6, você tem aqui ó, uma relaçãozinha aqui, substituindo os valores, nessa regra de 3, você determina qual que é a altura do edifício, que no caso deu 14,4. Tranquilo, sem dificuldades. Se as relações for números inteiros, por exemplo, ó, se a altura tiver o dobro da sombra, no objeto maior, no menor também, a altura terá o dobro da sombra, tá bom? Continuando, uma outra aplicaçãozinha aqui, ó, câmera escura. A câmera escura, pessoal, câmera fotográfica, ela utiliza desses mesmos princípios da propagação retilínea da luz, sendo que você tem um orifício aqui por onde a luz vai entrar. Então, o que vai acontecer? Um objeto com uma altura O vai gerar uma imagem de ponta cabeça lá dentro da câmera, certo? E o tamanho desta imagem I vai depender do quê? Do tamanho, qual que é o comprimento da câmera e qual que é a distância que está o objeto. Você vai tirar uma foto, por exemplo. Aí o que acontece? Ó, você quer que apareça o objeto inteiro. Ele não está aparecendo inteiro. O que você pode fazer? Se você não vai usar o zoom digital, você pega e se afasta, né? Você vai afastando a tua máquina do objeto. Quando você vai aumentando o P, você consegue reduzir o I. Lembra? Então, essas relações também usa aqui. Então, ó, qual que é a relaçãozinha, a equaçãozinha? I sobre O é igual a P' sobre P. A gente fala assim, ó, como é de tirar foto, o que aconteceu? O menino, ele encontrou uma foto quando ele era criancinha, quando ele era pequenininho, e ele tinha fimose. Aí ele olha para a fotinha e fala assim, Ih, ó, P' no pipi, tá bom? Essa é a equaçãozinha aqui que nós podemos relacionar com a fimose. Então, ó, I sobre O igual a P' sobre P. Quem que é o O? O, tamanho do objeto. Quem que é o I? Tamanho da imagem. Quem que é o P? Distância do objeto até o orifício. Quem que é o P'? Distância da imagem até o orifício. Vamos fazer uma aplicaçãozinha aqui? Vamos lá. O esquema representa o corte de uma câmara escura de orifício, diante do qual existe um corpo luminoso AB de 10 centímetros de comprimento. Considerando que o A aqui é o nosso P, né? Tem 100 centímetros. E o B, que é o P', 20 centímetros. Calcule o comprimento da figura AB, da imagem, projetada no fundo da câmera. Então, está aqui nossa relaçãozinha IO, P' sobre pipi. Vamos substituir? Quem que é? Qual que é os valores que nós temos? Vamos lá para o primeiro. O primeiro valor que nós temos ó, é o O, tamanho do objeto, 10 centímetros. O segundo valor, P, que ele fala que ele chama de A, ali, mas no desenho a gente sabe que é o P, né? 100 centímetros. Agora falta só o P', né? 20 centímetros. Eu tenho ó, 3 variáveis das 4. Fica fácil encontrar que falta, né? Vamos substituir, então. No lugar do O, coloco 10 centímetros. No lugar do P', 20 centímetros. No lugar do P, 100 centímetros. Como todos os valores estão em centímetros, não preciso transformar em metros. Só que daí a minha resposta aí será também em centímetros. Substituindo lá, ficou assim, então, ó, I sobre 10 igual a 20 sobre 100. O que eu posso fazer aqui? Ó? Passo 10 multiplicando, né? 10 vezes 20 sobre 100. 10 vezes 20, gente, 200. 200 sobre 100 dá quanto? 2 centímetros. Ou seja, este objeto com 10 centímetros, que está a uma distância de 100 centímetros, sendo que a minha câmera só tem 20 centímetros, ou seja, 1/5, ó, P' é 1/5 de P, então o tamanho do objeto vai produzir uma imagem que também tem 1/5. Então, se o objeto tem 10 centímetros, 1/5, 2 centímetros. Entenderam a relaçãozinha? É uma regra de 3. Não tem muito segredo, não. Então, espero que tenha ajudado vocês. E vamos lá. Um abraço, gente, e até o próximo.